Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 19 até o versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-te de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida. O escritor sagrado, profeta Isaías, ele diz que ela não volta vazia. Mas para isso nós precisamos do entendimento, da iluminação do teu Espírito Santo para entender essa palavra. Fala conosco nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. O Sermão da Montanha, pregado por Jesus Cristo, compreende capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Alguém diz que é o sermão de ordenação dos apóstolos. Um grande sermão que ele prega para os seus discípulos e também para uma grande multidão. E nós estamos chegando aqui no final do Sermão da Montanha, e Jesus traz algumas exortações para o seu povo, algumas palavras certamente que servem para mim e para você nos dias de hoje, como também foi aplicada na vida dos seus discípulos. Ele vai tratar, nesses versículos de 19 a 24, de três assuntos importantes. O verdadeiro tesouro. Qual é o verdadeiro tesouro? Segundo, a necessidade de olhos generosos. O que nós olhamos, o que está na nossa visão. E terceiro, o lugar das posses materiais, quando ele diz assim, não pode servir a dois senhores. E aqui nesse sermão, Jesus vai ensinar claramente, para mim e para você, uma grande necessidade de buscar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele reitera, quando ele diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à destra de Deus. Por que Jesus fala essas palavras tão fortes? Ele primeiro diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. O que é que ele quis dizer com isso? Primeiro, é um mandamento negativo, não é? Segundo, é um mandamento positivo, onde ele diz mais, quando ele diz não faça isso, mas faça assim. Geralmente é um mandamento negativo com um mandamento positivo.
E aqui ele começa mostrando o que não se deve fazer. Mas será que Jesus estava condenando a riqueza? Será que Jesus estava condenando as pessoas que ganhavam dinheiro ou que ganham dinheiro? Não. Jesus, ele não exagera a pobreza, nem critica aqueles que enriquecem de uma forma legítima. Nada disso. Se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar muitos homens ricos. Nós temos a vida de Abraão, que era riquíssimo. Ele era tão rico, que ele teve um problema com o seu sobrinho Ló, porque era muito gado, eram muitas posses, e eles começaram agora a brigar, os pastores. E teve que um sair para um lado e outro para outro. Se você for a história de Salomão, foi o homem mais rico da Bíblia. Então, riqueza não é pecado. Você construir, você querer, você investir naquilo que você quer, é muito pertinente. O que é que Jesus quer dizer com essas palavras? Vamos entender um pouquinho, não é? Ele vem falando aqui no seu Sermão da Montanha, tendo muito cuidado com algumas coisas, e quando chega exatamente nesse versículo, ele vai mostrar a importância de se procurar, de construir uma vida espiritual. O apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. A infelicidade que Paulo quer dizer é quando se coloca toda a esperança, quando se coloca todo o seu desejo naquelas coisas que se constrói. Infelizmente, o que Jesus está aqui combatendo é o materialismo. As pessoas que não têm tempo para nada, as pessoas que não valorizam a vida espiritual, alguns que exageram no seu trabalho, e o salmista é muito claro quando ele diz assim, que é inútil levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que é que o salmista quer dizer? Você pode se acordar de madrugada, trabalhar o dia todo, se você não tiver objetivo naquilo que você está fazendo, ele diz, em vão, não adianta nada. Mas pastor, será que o salmista também está falando de quem acorda cedo, de quem trabalha? Não. Tudo tem por trás um contexto, um pano de fundo. Qual é a motivação? Nós trabalhamos, é claro, é pertinente, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas labutas diárias, mas não podemos esquecer que o tempo maior de vida não é esse aqui que nós estamos vivendo. O nosso tempo maior, a palavra já diz, a eternidade. E é uma eternidade que ninguém foge da morte. Um dia nós vamos partir. E o problema é que muitas pessoas estão apegadas ao aqui e agora. E Jesus já começa a combater esse tipo de gente, porque eles não se preocupavam com a vida espiritual. Eles não se preocupavam com o dia de amanhã, no que diz respeito para onde eles iriam, ou eles foram. Para onde nós iremos amanhã, um dia que partirmos aqui desta terra? Nós estamos preocupados em construir, beleza, tranquilo. Nós estamos preocupados em fazer alguma coisa, muito bom. O que não pode ser esquecido é a vida espiritual. O que não pode ser esquecido é você se fincar no seu trabalho, na sua vida, e esquecer de um momento maravilhoso com a família, um momento de oração, um momento de comunhão, um momento de leitura da palavra. Não é errado possuir as coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Infelizmente, não é? Alguns são obcecados, alguns são tão obcecados que não veem nada além do que o seu trabalho. O trabalho é bom, o trabalho é digno, mas a gente tem que dosar o nosso trabalho, dosar a nossa família, dosar a nossa vida espiritual, dosar a nossa comunhão e dosar também
o nosso ministério, aquilo que Deus nos confiou. Então, ele diz claramente que tenha que ter muito cuidado para acumular esses tesouros aqui na terra. Quando ele diz acumular, é que você esquece. Quando você está aqui acumulando, você está esquecendo de algo muito importante. Matthew Henry, um teólogo, ele cita aqui 6 erros fundamentais para essas pessoas que escolhem esses tesouros que dão tanto valor e esquecem da sua vida espiritual. Por quê? Escolher o mundo como seu galardão, como a sua recompensa, é um perigo. Pense bem, nós só somos recompensados por Deus. Aliás, nós somos muitas vezes até maltratados, incompreendidos por muitas pessoas, mas quando nós colocamos tudo que nós temos, as nossas escolhas, esperando um galardão, uma recompensa, a nossa recompensa maior não é aqui na terra. A nossa recompensa maior não é porque nós fizemos alguma coisa. A nossa recompensa maior é um dia estar com o Senhor. É Deus olhar para nós e dizer assim: vem, bendito do meu Pai. É essa a recompensa. A outra coisa que ele diz é fazer das coisas que são temporais as melhores coisas. Nós vivemos, como eu falei, no aqui e agora, no temporal, como se aquilo ali fosse uma eternidade. E ele diz: cuidado para não fazer das coisas temporais as melhores coisas. Outra coisa que ele diz, terceiro, não devemos confiar nas coisas terrenas para o futuro, para serem a nossa segurança. Eu sempre falo aqui que nós estamos seguros, porque Deus é quem sustenta as nossas vidas. Nós não temos segurança para pisar o pé lá fora e ter a certeza 100% que vamos chegar em casa. Quantos de nós saímos preocupados? Quantos de vocês preocupados com os filhos que foram para a escola? Quantas atrocidades, quanta maldade acontece? Você sabe por quê? Porque nós não temos segurança aqui nessa terra. Somos inseguros, não sabemos o que vai dar certo, não sabemos para onde essa tempestade vai apontar. Mas é isso que Jesus, ele recrimina, para que o povo possa aprender que aquele que nos dá segurança, aquele que nos dá paz é o Senhor. É por isso que há muitos que caem em depressão, angústia na alma, desespero, porque estão vivendo uma vida de ansiedade, que é o tema próximo que nós vamos falar, talvez no próximo domingo. Não andeis ansioso, porque a ansiedade é o quê? Excesso de preocupação, é o que você pensa no futuro. E ele já estava aqui preparando esse povo há 2.000 anos atrás, de que vocês cuidem da vida de vocês, a vida espiritual. Outra coisa, não devemos nos satisfazer com as coisas terrenas, como se tudo precisasse ou desejássemos, como se fosse nós que adquirimos. Claro, você é perito no seu trabalho, você faz o que você sabe fazer, mas olhe, se Deus não tiver nos seus projetos, nos meus projetos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vai ser um fracasso a nossa vida. Porque o homem, ele é um eterno dependente de Deus. E a sexta aplicação, não devemos fazer dessas coisas a nossa consolação. Olha que coisa importante, nós estamos consolados, confortados com aquilo que ganhamos, com aquilo que desejamos. Mas é isso que ele quer dizer, Vavá. Vocês estão confortados, vocês estão precisando de um consolo em detrimento daquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão esperando, porque pode ser uma consolação, como pode ser uma frustração na vida de cada um de nós. Então, não fazer dessas coisas uma consolação, um conforto. A minha vida só tem sentido quando eu conseguir. A minha vida só tem sentido quando eu adquirir. A minha vida só vai ter paz quando eu conquistar. Nós não precisamos, ou não queremos, não podemos depender de um futuro para ter uma consolação e ter uma paz.
O apóstolo Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai mais além. Tanto sei estar honrado, como estar humilhado. Tanto sei estar rico, como estar pobre. Mas ninguém faz essa oração. Aliás, nós até repreendemos esse tipo de coisas que por acaso vier a acontecer em nossas vidas. E ele apresenta 3 perigos para esses tesouros. Quando ele diz: não acumule sobre a terra esses tesouros. Traça, onde há traça e o ferrugem corrói, e onde os ladrões roubam. Quando eu digo para vocês que nós já estamos seguros, é porque nós estamos seguros mesmo. Ele começa mostrando a traça. Não é? Todos conhecem aquele bichinho lá que come as roupas, não é isso? As mulheres aqui podem me ajudar, porque antigamente, né, os homens ricos vestiam essas roupas. Se você for lá para a parábola do mendigo, você vai ver que o homem estava vestido de roupas pomposas. Para essas pessoas que acham que aquilo ali era algo tão importante, pode ser que uma traça, algo comece a prejudicar a roupa. E ele diz: a ferrugem, não é? Tudo enferruja. A nossa roupa vai embora. Eu sempre costumo dizer, no dia que você partir, no dia que eu partir, as roupas serão doadas, outros irão vestir, outros irão dirigir o seu carro, a sua casa, o seu trabalho. Vai passar para outra mão. Não adianta a gente ficar apegado àquilo que não é nosso. Nós estamos aqui como administradores de Deus. Deus te deu o privilégio de administrar os teus negócios, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, o teu ministério. Nós somos apenas, irmão, administradores, porque nós queremos nos apegar como se fosse nosso. É meu, ninguém toma. Não temos segurança porque Deus é aquele que nos faz seguro. Ferrugem. Os carros que ligam por aí. E ele diz: aonde os ladrões escavam e roubam. Não é? Hoje é uma onda de roubo de celular grande. Nem um celular você pode ter que os ladrões roubam. Mas quando ele diz isso aqui, ele estava mostrando uma figura das casas na Palestina, que eram feitas de barro e de tijolo cru. E os ladrões podiam entrar, fazer buraco na parede. Hoje, você não tem essas casas tão humildes para guardar tesouros. Hoje são as casas muradas, não é? Com as suas redes elétricas muito bem montadas. E o ladrão, mesmo assim, ainda faz alguma coisa. Não estou julgando quem tem, quem quer guardar em qualquer lugar, fique à vontade, mas as pessoas hoje estão tão inseguras que guardam os seus tesouros nos bancos. Você sabia que tem cofre nos bancos para guardar tesouros? E eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu em São Paulo, no dia 28 de agosto de 2011, um banco, além da Avenida Paulista, aonde os ladrões entraram. Eles arrombaram aquela agência, renderam, e lá havia 400 cofres particulares, dos quais 70 foram arrombados. Isso aí, durante uma madrugada, um feriado, os ladrões, eles renderam o vigilante, passaram 10 horas dentro do banco e roubaram todos os pertences, os ouros, tudo que tinha ali. Aonde as pessoas se achavam seguros, colocar dentro de um cofre, dentro de um banco, guardado lá embaixo, e assim mesmo não tem segurança. Isso é uma prova que nós não estamos seguros em lugar nenhum. Para onde nós formos, para onde nós pensamos em ir, nós paramos para pensar que há um perigo e nós estamos em tremenda insegurança. Então veja só, Jó, ele foi muito sábio quando ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Você sabe em que circunstância, Gustavo, ele escreveu isso aqui? Não foi quando ele estava deitado numa rede, não foi quando ele estava no churrasco com os filhos, não foi quando ele estava participando dos banquetes da sua casa, mas foi quando ele, maluco, perdeu tudo. Ele perde toda a sua riqueza, ele perde os seus empregados, ele perde todo o seu gado, toda a sua fazenda, e para não faltar, ele perde a sua própria saúde, ele fica se coçando com cacos de telha, se coçando, porque as chagas eram profundas. E um homem para abrir a boca para dizer essas coisas, eu acho que ele tem que ter muita convicção de Deus, porque eu acho que no lugar dele, eu particularmente teria no mínimo dito: Senhor, que vida é essa? Senhor, por que tu faz isso comigo? Senhor, aonde foi que eu errei? São essas as perguntas que nós fazemos por pequenas coisas que vêm contra nós. Não junte tesouro na terra. Você sabe por quê? Porque pode ir embora, pode desaparecer. Vocês conhecem a história de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o importante rei da Macedônia. Ele chama o seu general e ele diz assim: eu tenho 3 desejos depois da morte. E eu quero que você cumpra com esses 3 desejos. E o general disse: pois não, senhor, quais são os desejos que o senhor tem? Quando eu morrer, não esqueça de fazer isso. Que o caixão seja transportado pelas mãos dos melhores médicos da época. Primeiro desejo dele. Segundo, que fossem espalhados pelo caminho até o túmulo todos os tesouros que eu conquistei, prata, ouro, pedras preciosas e algumas coisas. Vai colocando até lá no cemitério. Terceiro é que eu quero que coloque no caixão com as minhas mãos balançando para fora do caixão. E aquele general disse: mas quais as razões desses pedidos? Ele diz assim: Alexandre, quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. Quando nós estamos no maior aperto na questão de saúde, nós chegamos no limite, na borda, e dizendo aqui somente Deus. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que as mãos vazias, que de mãos vazias viemos e de mãos vazias vamos partir. Esse foi o desejo dele, de Alexandre o Grande, que foi cumprido pelo seu general. Que lição para nós? Nós estamos aqui de passagem, brigando por picuinha, desculpa a expressão, brigando por picuinhas, discutindo por coisas mínimas, não é? Ignorando talvez algo que é tão precioso da nossa comunhão na família, talvez por alguma coisa simples, não é? Até um pastor diz assim, não fui eu: se eu chegar na sua casa, você me convida para o jantar na sua casa, o pastor, de repente eu quebro um prato, o que é que você diz? Pastor, besteira, isso acontece, mas se for seu filho que quebrou, se for seu marido ou sua esposa que quebrou, aí já não é a mesma coisa. Ele começa a mostrar a questão dos valores. Lupinha está rindo porque eu quebrei lá na casa dela, uma coisa que eu fui lá, e fiquei morto de vergonha. E ela tão educada: não, pastor, esquece, isso faz muito tempo que eu trouxe de São Paulo. Eu digo: meu Jesus, onde é que eu vou encontrar isso? Mas é que a gente age mais ou menos assim. Fazemos confusão por coisas mínimas, perdemos a nossa paz dentro da nossa casa por coisas tão insignificantes. Brigamos por aquilo que não vai valer nada. E é isso que ele quis dizer. E Jesus vai mostrando a importância de que não acumule tesouro no céu. Aonde ele manda acumular? Ele diz: acumule tesouro no céu.
Construa a sua vida para um futuro, algo que você vai viver eternamente. Ele disse, não faça isso, porque aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não é importante isso aqui? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Precisamos nos desprender de tudo nessa vida. Eu não estou falando que você vai ser irresponsável, deixa para lá, se caiu, mas a gente procura manter a paz em meio àquilo que nós estamos perdendo. Tem gente que perde coisas mínimas, que entra em parafuso, entra em desespero, não aceita, reclama, não é verdade? E precisamos aprender que quando nós perdemos, quando nós talvez saiu alguma coisa do controle, é permissão de Deus, é a vontade de Deus e temos que aceitar. E ele vai dizer, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O coração não pode estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. O coração não pode estar na riqueza, estar no reino de Deus, no sentido de uma exclusividade. Entende isso aqui? Mas é muito perigoso. E ele agora, depois que trata desses tesouros, parece até, Marcos, que ele vai mudar de assunto, mas ele dá continuidade ao assunto, mostrando que essas coisas, na maioria das vezes, entram pelos nossos olhos. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós às vezes até cobiçamos. E é aí que nós precisamos entender, não claramente que o pecado está unicamente nos olhos, não é? O homem, a Bíblia diz que o homem ele é mau, ele é um sepulcro aberto, a garganta do homem, mas o que ele quer dizer agora é você começar a vigiar os seus olhos, aquilo que você vê. Ele usa uma expressão muito importante quando ele diz assim, são os olhos do corpo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, não é? Não é que o olho é propriamente uma luz, mas é como se fosse um interruptor, alguma coisa que ligasse a luz, porque para onde nós estamos olhando, diga de passagem que não somente esse olhar físico que eu estou vendo vocês, mas um olhar muito mais profundo, o olhar do nosso coração. A visão que eu tenho das coisas, isso aí é muito importante, porque o profeta Jeremias, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Muitas coisas que você olhou com os seus olhos não são verdade. Muitas coisas que você olhou com os seus olhos espirituais, com os desejos do seu coração, também não são realidade na sua vida. Jesus deixa bem claro que nós devemos ter muito cuidado com os nossos olhos, que é a lâmpada, o olho como portador da luz, o olho que ilumina, mas esse olho aqui, ele vai muito mais além desse olho que está vendo você agora, dentro dos seus olhos. Viu, John? Esse olho aqui vai muito mais além. É o que nós olhamos que está dentro de nós. É a maneira que nós interpretamos as coisas. É a maneira que nós enfrentamos a situação. São os nossos desejos, os nossos olhos espirituais. Porque é a nossa mente que ilumina o nosso interior. Perceba que nós pensamos tantas besteiras, tantas coisas, que nós ficamos perturbados tem hora. E há um estudo que diz que de 92% das coisas que você pensa, de coisas negativas, elas não acontecerão, não irão acontecer. E nós sofremos com aquilo que nós pensamos, que nós às vezes até inculcamos. E às vezes não vai acontecer nada disso. Há dois fatores muito evidentes que nos podem cegar e distorcer a nossa visão. 3 fatores. Primeiro,
o preconceito pode alterar a nossa visão. Como é que estão os seus olhos espirituais? O preconceito, não há nada que seja tão capaz de destruir nossa capacidade de julgamento com os preconceitos que tenhamos. São coisas que nós criamos, não são realidades da vida. Outro fator importante é o orgulho que pode alterar a nossa visão. A maneira que eu me comporto é a maneira que eu olho para as coisas. E ele diz aqui, se nós somos orgulhosos, o nosso olhar, como diz Provérbios, é um olhar altivo, orgulhoso também. O orgulho afeta a nossa visão, o orgulho afeta o nosso comportamento. E a terceira coisa que ele vai dizer aqui, sabe qual é? É quando os nossos olhos são gananciosos. E Alice, gananciosos. Não estou falando aqui, repito, não estou aqui me desculpando de você construir, de você querer, de você procurar o melhor, mas há uma diferença de você construir e de você ser uma pessoa gananciosa. Jesus repreende, lá no livro de Lucas, um senhor que era muito rico, mas não repreendeu a riqueza dele. É porque ele olhou para todos os lados e disse, o que é que eu vou fazer? Eu estou muito rico, eu tenho que construir outros celeiros, eu vou derrubar isso aqui, e está crescendo muito, a fazenda está indo de cada vez melhor, e eu preciso destruir, construir celeiros, eu preciso agora me sentir seguro. E aquela ganância constrói celeiros e começa a construir, a encher, e começa agora a abastecer a sua vida de uma forma gananciosa. E ele diz, goza minha alma agora com o que tu tens. Jesus disse, louco, se hoje te pedires a tua alma, a quem tu tens para dar? Tu estás preocupado com a visão gananciosa, com o coração ganancioso em construir. Porque tudo depende da motivação. Qual é a motivação? A motivação era de quê? De viver? A motivação era apenas de guardar? Não, era ganância que ele queria e Jesus repreende. E para encerrar a terceira sessão desse texto, ele vai dizer algo muito importante. No versículo 24, que traz uma mensagem extremamente importante para nós. Quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Ele completa no que ele vem falando. O contexto aqui era esse povo que queria ser rico mesmo. Não queria ter uma vida boa. Era uma vaidade, era uma ganância. E ele completa dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Se tem algo muito importante no reino de Deus, escute isso aqui agora, que nós precisamos fazer urgentemente é sair de cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro, agradando a gregos e troianos, não é? Ou talvez não agradando a ninguém. Precisa-se tomar uma decisão. O povo de Israel fora confrontado. Josué chama o povo e diz assim, vocês querem servir a Deus ou aos deuses dos seus antepassados? Perceba que a vida é uma vida de decisão. E a vida com Deus, ela também é uma decisão que você quer da sua vida. O que nós queremos, aonde nós queremos chegar, Madalena? Não há espaço na vida de nenhum de nós para ficar inerte, não tomar uma decisão e, às vezes, até concordando com tudo e com todos. Precisamos valorizar os nossos princípios, mesmo que venha a doer, mesmo que venha a sofrer,
precisamos combater a maldade, precisamos tomar uma decisão de não ser complacente com a maldade, cúmplice com as obras infrutíferas das trevas, como Paulo diz, não há lugar para nós. Gente, pelo amor de Deus, Jesus diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Qual é o Senhor que você está servindo? É o Senhor do teu dinheiro? Você está talvez dando lugar mais ao pecado? Você está abandonando a sua casa, abandonando o seu ministério? Não tem como dar certo, Priscila. Ninguém pode servir a dois senhores. Elias se preocupou com o povo de Israel. E diz, junta esse povo aí que eu quero conversar com todos eles. Eu tenho uma mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus de Elias serve para mim e para você nesta noite. E ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu a Baal. Agora, ou vocês são de Deus, ou vocês são de Baal. Ou nós assumimos uma posição para servir unicamente a Deus, ou nós vamos ficar em cima do muro, e em cima do muro nós não estamos servindo a Deus, nós estamos sendo agora escravo de Baal, nós estamos escravo das circunstâncias e não temos coragem de tomar uma decisão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode, porque você não vai agradar aos dois. Nós precisamos romper com o mundo. Pastor, mas eu estou no mundo, você está no mundo, eu estou no mundo, vivo no mundo, mas nós não somos escravos do mundo, nem escravos de Satanás. Se é, que Paulo diz, que Cristo te libertou. Mas é uma palavra dura de Jesus que a gente precisa entender que a posição precisa ser tomada na vida de cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é muito curta. E de vez em quando um é pego de surpresa. De vez em quando não dá tempo nem voltar para casa. Quanto menos pedir perdão para quem o machucou. Quanto mais, talvez, dizer, Senhor, eu pequei, eu errei. Porque há circunstâncias na vida do ser humano que são irreversíveis. O tempo é hoje. Quando Paulo diz assim, se hoje ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. João dizendo à igreja do Apocalipse, disse que o Espírito fala à igreja. Nós precisamos entender que aqueles que têm o Espírito ouvem a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Infelizmente, essa vida de agrado, ela é muito presente em muitas pessoas. Querer viver uma vida dupla, querer viver uma vida sem decisão, é um perigo, e você pode escrever o que eu estou dizendo. Se não tomar uma decisão, isso não é ameaça, isso não é para emocionar o seu coração, mas se não tomar uma decisão, pode ficar certo disso, vai descer ladeira abaixo. Por quê? Quando nós estamos em obediência a Deus, sem nenhuma vaidade, nós estamos guardados, Gustavo. Quando nós estamos com Deus, nós estamos protegidos. Quando Moisés se aproxima para tirar o povo do Egito, quando se aproxima, Deus disse, Moisés, espera aí, tira o quê? Tire as sandálias dos pés, porque a terra é santa. Olha o que você vai fazer, olha o significado, tira as sandálias dos pés, eu vou te calçar, não são as tuas sandálias. E quando Moisés, ele tira as sandálias, Deus estava o capacitando para conduzir uma nação de 2 milhões de pessoas. Sabe o que é interessante? É que ele de sandália, ele não conseguiu vencer um egípcio. Ele não conseguiu vencer
poucas pessoas, ele mata um egípcio, ele se esconde, ele vai embora. Deus disse, vem, ele fez, não, eu estou correndo com medo, 40 anos sem conseguir sucesso. Mas Deus disse, tira a sandália dos pés. Porque à medida que Deus chama a mim e a sua vida, Ele começa a nos capacitar. Quando nós tiramos as sandálias, quando nós nos desarmamos, quando nós agora começamos a tirar as nossas vestes sujas, Deus automaticamente vai revestindo as nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos cumprir com essa palavra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um e alegrar o outro. É isso que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite. Nós precisamos cumprir com a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em um dos seus ensinamentos. Perceba que isso aqui não é jogando nenhum cristão contra a família. Mas ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Como nós precisamos romper. Jesus não está jogando você contra a sua mulher, contra o seu marido, contra os seus filhos. Jesus está dizendo a importância dele. Jesus está mostrando aqui o quanto é maravilhoso honrar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a Deus acima dos nossos filhos, que são tão preciosos. Honrar a Deus, não é? Pela minha netinha, pelo meu netinho, que tem 1 mês e pouco. Honrar a Deus acima de todas as coisas. E quando ele diz assim, essa ideia de aborrecer é que você vai amar a Deus mais do que essas pessoas. Alguém pode até, escute aqui, se aborrecer com você, com a sua vida, porque você tomou uma decisão. Mas ele quer seguir a Jesus Cristo. Ele disse, só pode ser o meu discípulo se um dia, isso não é regra, nem é um mandamento exclusivo de Deus, vai ter que acontecer. Você pode muito bem seguir a Deus na sua casa e não ter nenhum problema, daí. Mas certamente, quando nós procuramos fazer aquilo que Deus está mandando, não tenha dúvida que vamos entrar em choque, não é? Alguém não vai entender, alguém vai dizer, como não, isso não é assim. As pessoas não estão com o mesmo pensamento, eles não estão comungando da mesma maneira que você está comungando com Deus. E ele conclui essa parte dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você aborrece um e ama o outro, ou se devotará do um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Tenha a sua vida muito tranquila no que você vive, aonde você mora, no que você construiu. Sua vida, ela deve ser muito tranquila, sabendo que aqui nós estamos de passagem. Nós não temos nada. Como Alexandre o Grande disse, os tesouros vão ficar, as mãos vão abanar, e os médicos não vão me curar. É porque nós estamos de passagem. E Jó disse, repito, vim nu e nu eu vou voltar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude nesta noite a construir tesouros celestiais. Pensar um pouquinho nas maravilhas de Deus. Pensar um pouquinho na vida com Deus. O que eu tenho que construir para mim, para a minha vida. Que Deus abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.